odontologia já era um sonho desde criança, mas a pessoa que me inspirou a isso foi uma dentista, da qual eu percebia que ela tratava com muito amor todos os pacientes. E aí eu resolvi fazer odonto, onde eu entrei em 92. 91, 92. Eu entrei em 89 e me formei em 92. Naquela época, a gente procurava emprego por jornal, né? Todos os domingos tinha um classificado que a gente comprava o jornal e ia procurar. E eu selecionei 2. Um que eu vinha na Casa Verde, aqui de São Paulo, e a outra em Francisco Morato. E acabei optando por ficar em Francisco Morato, que é uma cidade super simples, dormitória, e que eu me deparei com uma realidade muito diferente daquilo que eu tinha tido até então, né? Até mesmo da República. Eu fui morar numa pensão com 2 professoras que eram do interior de São Paulo, pessoas muito boas. E aí começou a minha história na odontologia. E eu fui, no final de 92, fazer um curso na USP, e uma moça comentou que aqui no Tucuruvi tinha aberto uma vaga num consultório, que a dentista tinha falecido, e o marido ia dar continuidade nesse consultório. E eu vim ver, com muita dificuldade, porque era a secretária que estava contratando as dentistas, mas uma hora deu certo, né? E eu vim e fechei que eu ia trabalhar de segunda e terça-feira. Foi meio difícil, porque essa dentista era muito querida aqui, então até eu conseguir fazer com que esses pacientes, né, que gostavam muito dela, se acostumassem comigo, primeiro porque eu tinha 21 anos, uma cara de criança, então não tinha credibilidade nenhuma, né, quem ia confiar numa criança. E então eu fiquei 2 dias no Tucuruvi, fiquei o resto da semana em Francisco Morato. E assim foi até 93. Em 93, eu não satisfeita, arrumei mais 2 dias na semana para trabalhar em Santo Amaro, no Parque Santo Antônio. Então eu ficava 2 dias aqui, alguns dias em Francisco Morato e 1 dia no Parque Santo Antônio. Aí em 94 eu engravidei e aí a situação começou a ficar mais difícil, né? E então eu deixei o Parque Santo Antônio, minha filha nasceu no começo de 95 e até o início, o final da minha gestação, eu fazia São Paulo, Tucuruvi e Francisco Morato. Aí eu optei por deixar Francisco Morato porque ia ficar complicado e foi quando eu comecei a me firmar no Tucuruvi. E continuei nesse consultório e no final de 95 o dono disse que iria fechar esse consultório. E eu, desesperada, porque estava grávida da minha segunda filha já, falei, agora então é o momento de montar o meu consultório. E fui, com a ajuda de uma grande amiga, que me deu um grande incentivo. Montei num galpão, subimos parede, colocamos piso, ela ajudava a arrumar pedreiro. Foi muito difícil, eu já não tinha condições, estava tudo muito apertado, mas deu certo. Nós montamos e foi quando começou a minha trajetória, literalmente, do meu primeiro consultório. Aí eu fiquei neste consultório até 99. Que também era de um prédio, de um chinês, e ele me propôs, no final de 99, que eu ficaria por mais 1 ano ali, mas ele iria precisar do prédio. E aí eu fui para um segundo consultório, na frente deste, mas aí já era maior. E eu comecei a fazer um trabalho na escola, que na época aqui no Tucuruvi tinha um ESAG, e tinha a parte infantil, onde os meus filhos estudavam, então eu comecei por lá. Então eu ia, e como era muito próximo do consultório, a dinâmica que a gente fazia era pegava grupinhos e levava para dentro do consultório para mostrar como que funcionava um consultório odontológico, para as crianças começarem a ter contato, né, com o bendito motorzinho
e como era ali dentro, que muitas nunca tinham ido ao dentista. E assim foi começando a minha trajetória dentro das escolas mesmo. Depois, em 2002, eu fui para uma outra escola fazer também essa mesma dinâmica, e foi aí que eu comecei a crescer, né? A ter uma cartela de clientes mais fiéis e me estabilizar mesmo no Tucuruvi. Quando chegou em 2008, eu mudei novamente, porque mais uma vez a proprietária me pediu o local, e aí eu subloquei uma sala dentro de uma clínica. Mas aí eu comecei a ficar desgostosa da situação, que aí parecia que eu já estava limitada. E foi onde eu fui convidada para fazer meu primeiro curso de empreendedorismo. E foi ali que eu comecei a descobrir que eu poderia ser uma empreendedora. E foi onde eu vi pela primeira vez dizer que a gente poderia ser uma gestora e não só uma dentista. E eu falei, vou ver, vou montar uma equipe e vamos ver o que vai acontecer. E fui. Em 2010 eu montei a minha primeira clínica com a ajuda de muitas pessoas que me ajudaram a fazer essa construção, mas eu fiz tudo muito impulsivamente, né? Eu não montei uma empresa adequadamente, não pensei no perfil dessa empresa e montei. E falei, vou dar a cara a tapa. E quando dei conta, eu estava falida. Com um monte de dívida, com um monte de pessoas trabalhando comigo, mas numa situação muito complicada, que eu nunca tinha tido contato, né? Mas, graças a Deus, com a ajuda de muitos profissionais que trabalhavam comigo, que eu precisei deles até mesmo para fazer compra, porque meu nome já estava sujo, eu não tinha mais crédito na praça, em lugar nenhum, e eles me ajudaram a me manter pelos 6 anos que eu fiquei tentando me recuperar. Aí, entre 2015 e 2016, aí as coisas começaram a melhorar novamente. E, como todo empreendedor, já também não me bastava mais como eu estava. E aí eu precisava algo mais. E aí eu fui fazendo outros cursos e fui ter uma outra visão, mas de uma forma mais sadia e equilibrada. E o ano passado, em 2019, eu montei esse novo consultório com uma sócia, primeiramente, né, quando eu vim para cá, porque eu falei, agora é hora de eu ter uma sociedade, de diminuir o meu trabalho. E aí eu descobri que eu não dou conta de ter sócia, porque eu preciso estar ali na direção de tudo, como eu sempre tive durante esses 28 anos. Então, a minha sociedade no final do ano acabou por conta disso, uma pessoa muito boa, mas por eu não conseguir isso, eu preciso ter essa liderança. E a Meireles cresceu e foi construída durante esse período, e dessa forma eu estou estabelecida no Tucuruvi até hoje. Então hoje a Meireles é constituída por vários profissionais especializados. Então hoje a gente trabalha, cada um tem a sua área para executar. Eu, por exemplo, eu faço a parte de estética e de prótese, eu sou responsável por essa parte. Eu tenho uma endodontista, eu tenho um bucomaxilo, nós temos pessoas que fazem implantes especializadas, né? Tem a clínica geral que faz de tudo um pouquinho, e temos uma odontopediatra, fazemos harmonização facial, nós temos as ortodontistas. Então a gente prepara a Meireles da melhor forma possível para receber esse nosso paciente. Então todas as seguranças, na realidade a biossegurança, né, de esterilização, de paramentação, a gente faz tudo com muito cuidado, com muito zelo, principalmente porque a gente está vivendo hoje, né, um período muito crítico, né, de contaminação por conta do Covid, mas isso a gente sempre teve o cuidado, né, de pensar muito em preservar o paciente. Quando ele adentra a nossa clínica, ele ter confiança não só no nosso trabalho, mas na segurança da saúde dele.